Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, toda a galeria, importante essa discussão das duas partes, e nós não fizemos, em relação a cada emenda, a discussão, o encaminhamento, exatamente para discutir o projeto como um todo agora. Vários parlamentares da base do governo. O projeto de lei em voga, ele trata uma série de medidas que desoneram em alguns setores, que cria programas importantes, sobretudo para a comunidade de baixa renda, e que faz ajustes em algumas alíquotas. Cito primeiro a isenção do IPVA, para motocicletas de até 110 cilindradas, como aprovado na emenda do deputado Rogério Cafeteira. Terá um alcance muito grande, algo muito importante que beneficiará milhares e milhares de proprietários de motocicletas, sobretudo nas cidades pequenas. O deputado Antônio Pereira conhece muito bem essa realidade, mas também em cidades médias, grandes, que tem um número muito grande de motocicletas. Cito a minha cidade, Imperatriz. A quantidade de usuários que serão beneficiados dentro desse artigo é imensa e não se pode subestimar. Cito também a redução da alíquota do ICMS, e é bem verdade, é a diferença do ICMS, quando a empresa, sobretudo as micro e pequenas empresas, compram de uma empresa de fora, essa diferença de alíquota teve redução em cada faixa das empresas de faturamento. Até R$120 mil por ano serão isentas de pagar essa diferenciação do ICMS, essa diferença. E este valor alguém pode até subestimar, porém é importante observar que os microempreendedores individuais estão nessa faixa, e será muito importante. E a maioria das empresas do estado do Maranhão são micro e pequenas empresas. Alguém pode de repente falar, não, nós vamos diminuir ainda mais esta alíquota. É bem verdade que se gostaria, mas já é um esforço que é importante valorizar. Deputado. As demais faixas, deputado, o meu tempo é curto, Vossa Excelência já falou tantos tempos, e como Vossa Excelência terá tempo para discutir ainda ou encaminhar, eu pediria que Vossa Excelência fizesse no devido tempo. Eu vou respeitar, deputado, até porque regimentar o tempo Vossa Excelência por essa casa do debate. Mas o meu tempo é curto e nós ouvimos vocês até agora, deputado. A debater o contraditório, né? Deputado Marcos, Vossa Excelência já falou por mais de uma hora em tantos tempos regimentais. Às vezes as verdades... Eu gostaria que respeitasse o meu tempo. Às vezes as verdades incomodam. Eu gostaria que respeitasse o meu tempo, deputado Marcos. Como respeitei o seu, como todos os colegas o ouviram durante a manhã toda e até agora. Eu gostaria que respeitasse. E faço questão de destacar essa redução nas alíquotas, nas diferentes faixas de faturamento. Se de repente não é um valor que desonera tanto, mas já ajudará. Será um apoio muito importante. Destaco também, e aqui faço questão de dizer, as multas relativas ao atraso de IPVA. Muito foi falado, e inclusive, por alguns, foi mal dito. Foi mal dito, colocando como uma coisa maléfica. Atualmente, as multas por atraso IPVA, a multa já é de 30%. A partir de 30 dias de atraso, paga-se 2% de juro.
E a cada 30 dias a mais, paga-se 1% a mais. Portanto, 2% depois de 30 dias, 60 dias aumenta 1%, vai para 3%, e assim por diante. O governo do Estado, neste projeto de lei, propõe, primeiro, que esta multa, que antes era de 30%, ela seja de, no máximo, 20%. E, deputado Rafael, se Vossa Excelência, por exemplo, atrasar 10 dias, não precisará pagar os 20%. Pagará proporcional a estes 10 dias. Por isso que é colocado 0,33% ao dia. Se de repente atrasou os 10 dias, dá cerca de 3% nesses 10 dias a multa. Antes era 30%. Se tivesse atrasado um dia, já era 30% de multa. E os juros, que como eu expliquei, eram de 2% depois de um mês, e a partir daí crescia 1%, está fixado a taxa Selic. Teve alguém que chegou a colocar a taxa Selic como que fosse maior do que esse juro. Mas com base atual da taxa Selic, que varia em torno de 6,5%, 7% ao ano, daria uma taxa de cerca de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. E alguém colocou que viraria um absurdo. Será bem menor do que atualmente é pago pelo consumidor. E é uma medida que o governo não está fazendo para ganhar, está fazendo, sobretudo, por uma maneira pedagógica de facilitar esse cálculo, e o governo perderá receitas nesse sentido, deputado Rogério. Mas eu faço questão de dizer, o deputado Rogério tem dito, que o IPVA, ele não representa o maior montante de arrecadação do Estado. Esse é o ICMS, que chega a mais de 90%. E uma medida desse tipo vai facilitar, porque a taxa Selic, ela não está num patamar que venha colocar um juro mensal maior do que já se paga hoje. E destaco que a multa está sendo reduzida. Sobre a implantação do cheque cesta básica, e faço questão de dizer da importância desse programa. Nós já votamos nesta Assembleia Legislativa programas de transferência de renda, programas que têm grande alcance social, programas que trazem oportunidades a famílias, a exemplo do Bolsa Escola. Deputado Neto Evangelista, Vossa Excelência foi secretário da SEDES, e esse programa foi criado por esta casa. E o governo conseguiu alcançar milhões de estudantes. O governo fez um investimento de cerca de 150 milhões de reais no programa Bolsa Escola nos últimos 3 anos. Algo que não se tem em nenhum lugar. Agora, chegar e dizer que esse programa não vai acontecer, nós estamos votando, ele será regulamentado por decreto, e permitam-me explicar a quem quer entender o sentido desse projeto. Hoje, os itens que integram a cesta básica, que são inúmeros, eles já têm por si só uma tributação diferenciada. O ICMS já é menor. E estes produtos que integram a cesta básica, o governo do Estado se propõe, através desse projeto de lei e da regulamentação do programa, definidos os critérios, o governo se propõe a dividir este ICMS arrecadado pelos itens da cesta básica para famílias de baixa renda que se inscrevam no programa. E isto, a própria família que é de baixa renda, que fizer a compra do arroz, do feijão, do macarrão, do leite em pó, dos itens, esse recurso será dividido para elas. Mas quem também não é de baixa renda, que comprar esses produtos,
este recurso será dividido entre as famílias de baixa renda. Quem de repente tem uma segurança alimentar, pode subestimar a importância desse programa. Mas quem vive lá na base... Conclua, deputado Marco. Concluirei, presidente. Quem vive lá na base, contando os centavos, aqueles que valorizam, por exemplo, uma parcela a mais do Bolsa Família para comprar o material escolar com o programa Bolsa Escola, saberão valorizar. Será concretizado. Como foi concretizado o Bolsa Escola? Faço questão de dizer. E finalizando, presidente, no que diz respeito à substituição tributária, este regime especial, algumas poucas empresas vieram procurar alguns parlamentares e muita gente às vezes não sabe o que acontece. Peço 1 minuto da compreensão. Algumas poucas empresas que fazem substituição tributária, as indústrias, que a substituição tributária é um regime que obriga a indústria a pagar lá no início da cadeia para se garantir que se vai ter arrecadação. E essas empresas, deputado Rogério, muitas delas vindas de regime especial do passado, só pagavam 25% do que arrecadavam das outras empresas no restante da cadeia. Seja no atacadista, seja no varejista, elas tinham crédito presumido de 75% e só pagavam os 25%. E ainda fazia fruição baseado no ICMS que os outros pagavam. Isto terá fim. Serão pouquíssimas empresas que hoje têm este privilégio e que será modificado. Ademais, o ajuste de algumas alíquotas, como de 1,5 centavo no diesel, de 0,41%, como de 8 centavos em média na gasolina, que é um ajuste de 1,92% ao preço final, faz-se necessário neste momento. E não é algo que o governo gostaria de estar enviando para esta casa se tivéssemos o cenário ideal. Mas temos um cenário onde os repasses da União são cada vez mais decrescentes e os serviços públicos do Estado são crescentes. Tivemos agora um assalto em Bacabal. Percebemos a importância de ter uma polícia forte, uma polícia com quantidade, com quantitativo de homens. Foram 4.000 nomeados no governo Flávio Dino. Uma resposta... Marco Aurélio, conclua, já encerro, presidente. Uma resposta importante que o governo deu, porque nomeou nesses 4 anos 4.000 policiais militares. Há 2 dias atrás, teve a formatura de centenas de policiais civis. Há quanto tempo não se tinha isto? Nomeados cerca de 1.500 professores de 40 horas, um dos maiores salários do país, aumentado o número de leitos dos hospitais da rede estadual em cerca de 40%. Deputado Marco Aurélio. Já finalizo, presidente. O tributo está sendo bem aplicado e os serviços públicos haverão de continuar. Muito obrigado.